O presidente Lula está no estado gaúcho para ver de perto as ocorrências das fortes chuvas que atingiram todo o estado. Até agora, 13 pessoas morreram, 21 seguem desaparecidas. Nós vamos direto chamar a nossa reportagem lá em Santa Maria e também mostrar imagens dessa chegada do presidente Lula e da reunião que tem uma comitiva grande de ministros que fazem parte dessas conversas com o governador Eduardo Leite. Aí imagens que a gente recebeu agora há pouco aqui da chegada do presidente Lula à cidade de Santa Maria. Nós conversamos ontem aqui no Brasil Meio-Dia com o prefeito Jorge Pozzobon, também participa. Aí você vê na imagem o governador Eduardo Leite recebendo a comitiva presidencial. Ao lado de Lula estão os ministros Jader Barbalho Filho, ministro das Cidades, a ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Marina Silva. Você vê aí pela ordem, aqui no canto direito da sua tela está o comandante do Exército, general Tomás Paiva, porque as Forças Armadas do Exército têm dado um apoio tanto com pessoal, com contingente, também com equipamentos para ajudar nas buscas. A gente vê ao lado de Lula o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, ao lado esquerdo do presidente. Do lado direito, o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, que é gaúcho, é do Rio Grande do Sul, tem mandato de deputado federal pelo PT do Rio Grande do Sul. Renan Filho, ministro dos Transportes, também ali presente. E Valdez Góes, ministro da Integração Nacional. Todos esses ministros ao lado ali desta mesa onde está o presidente Lula, de boné. E à frente do presidente Lula está o governador Eduardo Leite, do PSDB, assim como o prefeito de Santa Maria, Jorge Pozzobon, que está ali de frente para a nossa imagem aqui, usando óculos ali, olhando para a fala do governador gaúcho. Imagens ali feitas pelo fotógrafo Maurício Toneto, como você vê na nossa tela. A gente vai para Santa Maria, quem vai trazer as informações para a gente é a repórter Vitória De Bortoli, que está na expectativa do início da entrevista coletiva que as autoridades vão dar na base aérea de Santa Maria. E está aqui, Vitória, já na nossa tela. Boa tarde, bem-vinda aqui ao Brasil Meio-Dia. Vitória, o que já se tem de informações a respeito dessa conversa entre as autoridades? Olá, muito bom dia. Nós estamos aqui na base aérea de Santa Maria, onde o presidente Lula chegou por volta das 10h45 da manhã de hoje. Ele chegou e já foi se reunir com as autoridades, entre elas o governador do estado, Eduardo Leite, o prefeito aqui de Santa Maria, Jorge Pozzobon, e desde então eles estão nessa reunião, que é uma reunião fechada, e a previsão é que assim que a reunião termine, eles venham nos dar informações aqui numa coletiva de imprensa. Inicialmente, estava previsto que o presidente fosse fazer um sobrevoo aqui por Santa Maria, uma das cidades mais afetadas aqui, né, e a nossa região central, mas por conta do mau tempo, isso não será possível. Então ele vai terminar essa reunião e vai se deslocar para a coletiva de imprensa para compartilhar as informações, quais serão as medidas adotadas. A partir de agora, estamos todos nessa expectativa. Agora, as imagens da Vitória falando conosco diretamente desse local da base aérea de Santa Maria. Dá para ver o púlpito ali de onde deve falar o presidente Lula. Vários colegas jornalistas aguardando o início. A gente agora na sua tela vê imagens de um pouco mais cedo, quando o Lula desembarcou na base aérea. A gente mostrou fotos do momento em que ele desceu ali. Agora Lula, a gente vê na imagem Lula recebendo um abraço emocionado de uma mulher ali ao cumprimentar o presidente, num momento em que a cidade vive essa situação tão dramática. A gente mencionou ontem na entrevista que fizemos com o prefeito de Santa Maria, Jorge Pozzobon, que o mês de abril teria sido o mais chuvoso da história de Santa Maria, de toda a história de Santa Maria, e ainda há todo esse problema de chuvas. A gente vê imagens dos abrigos na cidade de Santa Maria, que é uma cidade que é referência na região central do Rio Grande do Sul, pessoas recebendo mantimentos, sendo alojadas aí nesse ginásio público, pessoas que ficaram desabrigadas e não puderam estar nas suas casas. Também ali objetos, roupas ali, para que elas pudessem, muitas crianças enfrentando essa situação difícil. A gente vê muitos agasalhos, porque já há também uma temperatura mais fria nesta época do ano ali na região central do estado do Rio Grande do Sul. A água potável também, a necessidade
das pessoas terem água possível de ser bebida, possível de ser consumida. A gente sabe que nesses momentos de enchentes também o acesso a saneamento acaba ficando comprometido e toda essa mobilização das autoridades, porque Santa Maria acaba servindo de referência para várias outras cidades dessa região central do Rio Grande do Sul, uma das mais castigadas pelas chuvas que tem assolado o estado nesta semana toda. Eu vou conversar, enquanto a gente aguarda o início desta coletiva das autoridades federais, estaduais e municipais lá em Santa Maria, com meus colegas de Brasília, Larissa Rodrigues e Theo Cury, porque a Larissa trouxe uma informação importante aqui, que está no site da CNN Brasil, para quem quiser acessar também, porque 1/3 das verbas que foram reservadas pelo governo federal para serem distribuídas aos municípios ainda não chegou nessas localidades. Falha de quem nessa situação? Larissa Rodrigues, boa tarde, bem-vinda aqui ao Brasil Meio-Dia, enquanto ajeita ali o retorno, né? Pronto. O ponto aqui, agora sim. E o Theo Cury aqui ao meu lado também já conosco para repercutir. Mas queria que você trouxesse essas informações. Larissa Rodrigues, boa tarde. Tudo bem, Yuri? Boa tarde para você, Theo, para quem acompanha a gente. Desde ontem nós estávamos debruçados em cima desses dados. São diversas tabelas de repasse por parte do governo federal para as cidades do Rio Grande do Sul. Queria até fazer um adendo aqui, agradecer a nossa produção, Leonardo Ribeiro, João Rosa, que me ajudou a debruçar em cima desses dados que mostram que sim, muito foi repassado para essas cidades, mas que, infelizmente, ainda faltou repasse. E aí, respondendo a sua pergunta, Yuri, o porquê disso estar acontecendo? A versão por parte do Ministério do Desenvolvimento Regional, que comanda, inclusive, a defesa, né, civil, né, tá nesse guarda-chuva, que é quem vai lá em tragédias como essa, fazer uma atuação de imediato, como também disponibilizar dinheiro federal, é que as prefeituras precisam pedir o repasse e mandar de forma organizada uma espécie de relatório explicando onde esse dinheiro vai ser disponibilizado. A gente tem e trouxemos ontem aqui no Brasil Meio-Dia que mais da metade das cidades do Rio Grande do Sul já tiveram o estado de emergência acatado pelo governo federal. Esse é o primeiro passo, precisa acatar esse estado de emergência. No segundo momento, mandar de forma detalhada onde precisa dessa verba e essa verba vai demorar um pouquinho para ser liberada. Infelizmente, acaba se debruçando, lidando com problemas burocráticos em momentos tristes como esse. Chamou a nossa atenção, inclusive, cidades que lá em setembro do ano passado tiveram essa tragédia, na época foi um ciclone, ficaram debaixo d'água, conseguiram um repasse de verbas, começaram a reconstruir e agora tiveram que paralisar a reconstrução porque esses mesmos locais estão novamente debaixo d'água. A gente viu, por exemplo, quase 100 milhões de reais sendo enviados para a reconstrução de pontes. Em Santa Teresa, aquela cidade que a gente tanto falou ontem, porque a prefeita estava fazendo uma transmissão nas redes sociais e a ponte cai atrás dela, outras 3 pontes foram deterioradas, caíram de forma total ou tiveram ali alguma forma de desequilíbrio e precisaram ter a passagem bloqueada desde setembro do ano passado. 3 pontes, isso aconteceu em setembro do ano passado. Das 3, apenas uma começou a ter a reforma, porque o repasse foi feito em fevereiro desse ano. As outras 2 não começaram e essa ponte, hoje, falei há pouco lá em Santa Teresa, está debaixo de água novamente. Então, o que a gente tira de todos esses dados? Falta, sim, infelizmente, repasse. Inclusive, é importante a gente destacar que o Ministério de Desenvolvimento Regional nos informa que dos quase 500 milhões prometidos, 325 já foram liberados e 71 estão em análise. Ainda falta verba para ser solicitada, ainda falta análise burocrática se essa verba deve ou não ser liberada. Passa muitas vezes por um processo de licitação que acaba demorando e a gente vem acompanhando. Não dá tempo de reconstruir a cidade, porque logo depois, infelizmente, outra tragédia climática como desses últimos dias, dessa última semana. Pois é, não, e esses números que a Larissa nos traz, Theo Cury, dão justamente essa dimensão do quão grave é a situação agora, do quão grave foi a situação de setembro do ano passado, quando houve a passagem daquele ciclone extratropical. E agora, né, a gente estava vendo essas imagens, por exemplo, da ponte, em uma ponte lá na cidade de Santa Maria, onde está a comitiva presidencial, onde está também a equipe do governo estadual
assim como as autoridades locais. Esta imagem agora do rio Taquari, que atingiu seu nível recorde, nunca antes na história havia subido o nível do rio de tal forma que ele está inundando pontes, quer dizer, está cobrindo pontes que têm um vão razoável de altura em relação ao nível médio desses rios, né? O que só joga ali aquele prognóstico de que, de fato, estejamos testemunhando talvez o maior desastre climático vivido pelo Rio Grande do Sul, que ainda estava tentando se recuperar dos prejuízos provocados pelo ciclone em setembro, que provocou dezenas de mortes também. Se não me engano, cerca de 50 pessoas perderam a vida. Nesta atual semana já são 13 os casos de mortes confirmadas, ainda outras mortes a serem averiguadas, além de mais de 2 dezenas de desaparecidos. Theo Cury, boa tarde, bem-vindo ao Brasil Meio-Dia. Boa tarde, Yuri. Para você, Larissa, ótima tarde para quem acompanha a gente. Essa imagem, principalmente essa, ela é chocante, né? Da força da água e mostra como o impacto da mudança climática vem afetando o Brasil ao longo dos últimos anos. A gente sempre vendo, principalmente nessa primeira parte do primeiro semestre de todo ano, alguma notícia, a gente sempre vem relatando e informando esses episódios de ou ciclones, como aconteceram no final do ano passado, ou no começo do ano, essas fortes chuvas, fortes enchentes que vêm afetando o sul do país. Aconteceu isso no ano passado, acontece de maneira recorrente no sul do país, no sudeste, como, por exemplo, em diversos municípios do estado do Rio de Janeiro. E o governo federal vem fazendo sempre essa interlocução a pedido também, não só dos governadores desses estados, mas dos prefeitos dos municípios que são mais atingidos por essas fortes chuvas. Esse dado que a Larissa traz é interessante, é importante para mostrar a forma com a qual o governo lida com essa situação, faz essa interlocução com os estados. Ele se reúne, então, hoje com o governador do estado do Rio Grande do Sul, com o Eduardo Leite, que fez ontem uma publicação nas redes sociais dizendo, num primeiro momento, ele se manifestou assim nessa quarta-feira, dizendo que uma eventual ida do presidente atrapalharia. Depois, o presidente demonstrou interesse em ir. Eduardo Leite fez uma publicação nas redes sociais dizendo que a ajuda e a presença do presidente seria importante para o estado e para os municípios mais afetados. Vocês veem aí na tela a imagem dos dois. Eles conversaram, os dois divulgaram o conteúdo da conversa. O presidente Lula divulgou um trecho da conversa que ele tem por telefone com o Eduardo Leite, falando sobre as aeronaves que estavam à disposição, mas com dificuldade de pousar por conta das condições climáticas e meteorológicas do local. E aí vem uma publicação do governador do estado do Rio Grande do Sul, nesse vai e vem de posições, que também deu uma indireta para o governo, dizendo que não tinha que ir além a postura do governo federal de sobrevoos na região. Você, Yuri, Larissa e quem acompanha a gente sabem que essa é uma imagem clássica dos presidentes que acompanham áreas que foram fortemente afetadas por algum incidente de natureza, com algum efeito da natureza, como, por exemplo, ciclones, fortes ventos ou também enchentes e fortes chuvas. E essa imagem é clássica de um presidente na aeronave, normalmente num helicóptero da Força Aérea Brasileira, fazendo o sobrevoo das regiões que foram mais afetadas. E naquela publicação, o Eduardo Leite diz que tinha que ser para além disso, que tinha que ser para apresentar respostas e propostas para melhorar a vida das pessoas que estão sendo atingidas por essas fortes chuvas e por essa enchente em decorrência das fortes chuvas. Então, o presidente não fez esse sobrevoo em meio a essa publicação. Logo depois dessa publicação, foi direto ao encontro do governador do estado do Rio Grande do Sul. Eles estão reunidos, como essa imagem aí mostra, da comitiva do presidente Lula, acompanhado de seus ministros, com a equipe do governador do Rio Grande do Sul e de municípios que foram mais afetados ali nas principais cidades, em uma postura diferente. Então, em meio a esse posicionamento do governador, que primeiro disse que uma ida poderia atrapalhar, que depois de o presidente afirmar que iria mudar um pouco a agenda do que tinha previsto aqui em Brasília para ir ao Rio Grande do Sul, depois do que aconteceu ontem com relação ao ato de 1º de maio em São Paulo. Ele foi ao Rio Grande do Sul, participou então
fez essa ida e abortou a ideia de fazer um sobrevoo no Rio Grande do Sul depois dessa publicação, que traz uma estocada, traz uma provocação para que haja uma apresentação de propostas. Essa é uma grande reclamação de governadores e de prefeitos de cidades que são afetadas por esses efeitos climáticos. De o governo, seja ele quem for que estiver na presidência da República, isso aconteceu também durante o governo de Jair Bolsonaro, é que o governo possa apresentar uma resposta para essas mudanças climáticas. E o presidente Lula tratou muito disso no ano passado com a ministra Marina Silva, com o desenvolvimento regional também, para que houvesse uma resposta do governo a esses incidentes climáticos, para dar uma resposta com prontidão e para evitar que haja uma perda significativa das pessoas, materiais e, obviamente, de vida das pessoas que são atingidas normalmente por essas mudanças climáticas. Acho que se a gente pode fazer uma síntese disso é que, primeiro, e vale lembrar, lá na tragédia de setembro, houve uma crítica forte ao presidente Lula, porque ele estava fora do país, estava, se não me engano, numa viagem à Índia e depois não chegou a sobrevoar as áreas atingidas pelo ciclone extratropical no Rio Grande do Sul. Naquele momento houve um dano de imagem político, digamos assim. Por isso, nesta semana, primeiro falou-se ali em sexta-feira, a ida dessa comitiva de ministros para o Rio Grande do Sul. O próprio ministro Paulo Pimenta havia anunciado isso e acabou sendo antecipada para esta quinta-feira, até porque estamos diante de uma grave crise provocada aí por consequências climáticas, como foi apontado. Por isso, a presença, por exemplo, de Marina Silva, ministra do Meio Ambiente e das Mudanças Climáticas, vários outros ministros de áreas que podem tentar atuar no resgate das pessoas que estão, neste momento, passando por necessidades e depois na reconstrução, como Larissa Rodrigues apontou. A grande questão é que muitas dessas prefeituras têm, inclusive, dificuldades de capacidade ali para conseguir apresentar seus projetos de reconstrução. A gente volta a conversar com o Theo Cury e com a Larissa Rodrigues aqui nessa edição do Brasil Meio-Dia, mas vamos seguir nesta cobertura lá no Rio Grande do Sul, agora indo para Porto Alegre.